Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aproveitando que a igreja está em pé, convido a igreja a abrir vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Agradeço a Deus pela oportunidade. Não esperava ganhar a oportunidade nessa noite, mas quando o irmão falou que era para trazer uma palavra, me veio essa mensagem no meu coração, e eu tenho a plena certeza que Deus vai falar com alguém aqui nesse lugar. Assim como Deus já tem falado através dos hinos e dos louvores, e através das orações que foram feitas aqui nessa noite. Assim diz a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 28, versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti, e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que sou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Amém. A igreja pode tomar os vossos assentos. Amados e queridos irmãos, essa mensagem que fiz leitura, ela é uma mensagem muito conhecida pela igreja. Quando nós olhamos para a vida de Jacó, Jacó foi um homem escolhido por Deus desde o ventre da mãe dele. Antes que Jacó nascesse, Deus já tinha uma promessa para a vida dele. Mas ter promessa não significa que nós não vamos ter lutas, que nós não vamos ter dificuldades. Ter promessa não significa que nós vamos estar imunes a passar por sofrimento nessa terra. Muitas vezes é justamente o contrário que acontece. Muitas vezes, quando somos chamados por Deus, Deus ele nos coloca em situações para mudar a nossa vida, para fazer com que nós se adequemos ao chamado que Ele tem para mim e para a sua vida. É por isso que muitas vezes Deus ele levanta problemas, Ele permite que nós passemos por certas dificuldades para Ele nos moldar para aquilo que Ele quer que nós sejamos. Quando nós olhamos para a Bíblia, vemos a vida de Moisés. Moisés, ele foi escolhido por Deus. Moisés, ele era príncipe do Egito e ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel. Mas Moisés, mesmo sendo chamado por Deus, mesmo sendo escolhido por Deus, ele não estava pronto para a chamada de Deus. E quando foi necessário que Moisés fugisse para o deserto, ficasse 40 anos sendo pastor de ovelhas. E quando estava lá no deserto, Moisés já não era mais príncipe, Moisés já não sabia nem falar mais egípcio. Foi naquele momento em que ele não tinha mais nada, que ele viu uma sarça pegar fogo, arder em chamas, e que Deus falou com ele. Foi naquele momento em que ele nada tinha com o Egito, que Deus chamou a Moisés, porque naquele momento ele estava pronto para a chamada de Deus. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Ele tem uma promessa e uma chamada, e Ele permite que nós atravessamos dificuldades, para que Ele venha realizar o chamado que Deus tem na nossa vida. E isso acontece com Jacó. Jacó ele passa agora por uma situação terrível. Ele foge da sua casa, ele sai da sua casa, perseguido por seu irmão, e ele está indo para uma terra que ele desconhecia. E nesse momento de tanta dificuldade, ele vai, numa certa noite, tomar uma pedra, e vai tomar essa pedra como travesseiro, como cabeceira. E quando ele deita sobre essa pedra, Jacó ele vai ter um sonho. Ele vai ver os céus abertos. Ele vai ver uma escada que ia da terra aos céus. E anjos subiam e desciam nessa escada. E Deus estava no topo, em cima de tudo. E Deus vai falar com Jacó. E o que esse sonho significa? Quando a Bíblia fala muitas vezes de pedra, de rocha, a Bíblia ela está profetizando e se referindo a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é chamado de
rocha de esquina. É sobre Ele que está edificado toda a igreja. É sobre Ele que nós temos que ter nossos passos firmados. O salmista vai dizer: tirou-me o Senhor de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre uma rocha. É isso que Jesus é. Jesus é a pedra que estava no caminho de Jacó. Jacó, naquela noite de dificuldade, ele vai encontrar uma pedra para ser travesseiro. Essa pedra é Jesus de Nazaré. Jesus foi a pedra de descanso de Jacó. Jesus foi a pedra que fez com que Jacó descansasse dos problemas, que ele descansasse das dificuldades. E foi através dessa pedra, nessa pedra, que Jacó vai ver os céus abertos. Jesus, ele vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei que luta você está passando, mas nessa noite, Jesus, que é a pedra de descanso, ele está aqui para aliviar seu fardo, ele está aqui para te mostrar os céus abertos, ele está aqui para renovar as suas forças. E hoje eu tenho a certeza que Deus está falando com alguém aqui nessa noite, que Deus está renovando as forças de alguém aqui nessa noite, que entrou num deserto, numa luta, que está sozinho, se sentindo solitário, assim como Jacó estava. Mas hoje Deus vai renovar as suas forças. Hoje Deus vai falar contigo para te colocar de pé e te mostrar que Ele tem um plano na sua vida. Jesus, nesse contexto, ele é a pedra de descanso para Jacó. Em outras mensagens, em Isaías, Jesus ele vai ser uma pedra diferente. Isaías, em certo momento, ele está pregando a palavra de Deus, está profetizando, e vão se levantar muitas pessoas contra ele. E Deus vai dizer a Isaías: Isaías, profetize que eu colocarei na frente deles uma pedra de tropeço, e eles vão tropeçar nela e serão despedaçados. Em Isaías, Jesus é diferente. Jesus em Isaías é pedra de tropeço. O que isso significa? Significa que quando alguém se levanta contra a obra de Deus, Jesus é a pedra de tropeço para essa pessoa. Isso significa que quando alguém se levanta contra o ungido de Deus, ele vai encontrar uma dificuldade, vai encontrar a pedra que é Jesus de Nazaré, e vai ser despedaçado nessa pedra. Jesus em Isaías vai dizer: eu sou a pedra de tropeço, porque muitos se levantavam contra Isaías, mas todos foram despedaçados. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, que lutas têm se levantado, mas Jesus ele é a pedra de tropeço para aqueles que se levantam contra o teu ministério, para aqueles que se levantam contra a chamada que Deus tem na tua vida, e eles vão tropeçar em Jesus Cristo e vão ser destruídos. Aleluia! Nesse versículo vai aparecer uma escada, um caminho até o céu. Esse caminho também fala sobre Jesus. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Na visão de Jacó só havia uma escada, um caminho. Não havia outro meio de chegar a Deus. Os anjos desciam e subiam pela escada. Muitos momentos da nossa vida tentamos alcançar aquilo que Deus quer, as promessas de Deus, por outros caminhos e não por Jesus Cristo. Tentamos fazer nosso jeito, nosso caminho. Muitas vezes pensamos: não vai ter problema, vou tomar aqui um caminho diferente, não é muito bem, não parece muito certo, mas não vai dar nada, eu vou alcançar aquilo que Deus tem na minha vida. Não, Jesus ele é o único caminho. Não há outro meio de nós alcançarmos a Deus se não for por Jesus de Nazaré. Muitas vezes queremos pegar atalhos, mas só há um caminho para o céu, e esse caminho é Jesus Cristo. Nessa noite, Deus está falando com alguém aqui, que você tem que tomar o caminho que é Jesus. É só Ele que vai te levar a Deus, é só Ele que vai levar ao céu, é só Ele que vai levar as promessas que Deus tem na sua vida. Aleluia! Enquanto o Paulo cantava, e me veio esse versículo em que Jacó fala que Deus, no sonho dele, Deus estava acima de todas as coisas, Ele estava acima. E quando a Bíblia se refere a Deus, em muitos momentos, a Bíblia vai dizer que Deus está acima, Ele está acima de tudo. Deus ele não se encontra
encontra abaixo dos nossos problemas. Ele não se encontra abaixo das nossas lutas. Muitas vezes nossa vida está de cabeça para baixo. Muitas vezes a sociedade está com muito problema, muita dificuldade. Muitas vezes as lutas estão se levantando. Mas Deus, Ele é sempre retratado como estando acima. Isaías, no começo do livro de Isaías, ele vai passar por uma luta terrível. Ele vai perder o rei, que era seu amigo. Israel estava passando por uma crise tenebrosa. Isaías estava certamente aflito, preocupado. Mas quando Isaías ele adentra o templo do Senhor, ele vai dizer: eis que eu vejo os céus abertos. Ele vê Deus sentado acima de todas as coisas. Israel estava em caos, mas Deus continuava acima de todas as coisas. A vida de Isaías estava difícil, mas Deus continuava sentado no alto. A sua vida pode estar difícil nesse momento, mas Deus ainda está acima de tudo. O problema ele está abaixo de Deus. Deus ainda está acima de qualquer dificuldade. Ele está acima de qualquer luta. Ele está acima de qualquer problema. Ele está acima de qualquer dificuldade que você possa ter. Deus sempre vai estar acima. Estevão, quando ele está sendo apedrejado, ele vai olhar para o céu e vai dizer: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem está à destra de Deus de pé. Ele vê Deus acima, mesmo sendo apedrejado. Estevão vê Deus acima de todos os problemas. Mesmo que você esteja lutando, Deus ele está acima dos seus problemas e Ele tem o poder para lhe dar vitória nessa noite. Ele tem o poder para reverter a situação. Ele tem o poder para lhe guiar pelo caminho certo. Aleluia. O salmista Davi, em certo momento, ele vai dizer: as minhas iniquidades me forçam a olhar para baixo. Muitos momentos na nossa caminhada, o inimigo das nossas almas, ele nos força a olhar para baixo, para as coisas aqui da terra. Nós olhamos para os nossos problemas, nós começamos muitas vezes a olhar para as dificuldades, e o pecado, ele nos força a olhar para baixo, a ficar olhando as coisas aqui da terra, a não esperar nada de Deus. A gente não consegue mais olhar para cima, a gente não consegue mais adorar a Deus, parece que Deus não está ouvindo nós estamos olhando para baixo. Mas o mesmo salmista vai dizer: elevei os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se o inimigo tentou fazer você olhar para baixo nessa noite, tem tentado você com as coisas desse mundo, tem tentado você olhar para baixo, Deus ele manda dizer que era para olhar para cima, olhar para Ele que está sentado no alto e sublime trono, é olhar para Ele, que nele está toda a resposta, nele está toda a segurança, é Ele que tem o controle da tua vida, é Ele que está acima de qualquer dificuldade, e é Ele que tem o poder e vai dar vitória para você nessa noite. Aleluia. Jacó estava preocupado, ele estava numa aflição terrível, mas quando ele encontra Deus, a jornada dele muda. Quando ele está no pior momento da sua vida, sozinho, ninguém podia ajudá-lo naquele momento, não tinha mais seus pais para lhe dar apoio, ele não tinha mais perspectiva. Foi no pior momento da vida de Jacó que ele vê os céus abertos e vê Deus sentado no alto. É muitas vezes no nosso pior momento, quando a gente não vê mais solução, quando nós chegamos na igreja de arrasto, quando a gente pensa que está tudo acabado, que nós chegamos aqui, quando nós ouvimos o falar de Deus, nós sentimos a presença dele, esquecemos de toda a luta e vemos que ele está acima de todo problema e nossas promessas são renovadas. Quantas vezes eu cheguei na igreja de arrasto, cheguei na igreja lutando, preocupado, mas quando passava na frente, na hora de oração, eu sentia a presença de Deus e todas as coisas ficavam abaixo, porque Ele está acima de toda e qualquer coisa. Jacó viu Deus acima de tudo, Jacó viu Deus acima de todas as coisas. Não deixa as coisas do mundo parecer grandes diante de você, porque Deus está acima de
alguém aqui que Ele está no controle da sua vida. Você não está sozinho. Ele não te abandonou. Ele te escolheu assim como Ele escolheu Jacó. E Ele está acima de qualquer problema. Ele está acima de qualquer luta. E Ele está falando contigo nessa noite. Ele vai renovar as suas forças. E você vai encontrar rumo para a sua caminhada. Convido a igreja a se colocar de pé nessa noite. Assim como Deus se encontrou com Jacó no momento mais difícil da vida dele, Deus está se encontrando com a sua vida aqui nessa noite. Talvez nessa noite você chegou cansado das lutas, das aflições, mas Jesus, a pedra de descanso, está aqui nesse lugar. Você vai descansar nele, toda preocupação, ansiedade vai desaparecer nessa noite. E você vai ver que Jesus, que Deus, Ele está sentado no alto e sublime trono. E que Ele está acima de qualquer problema, qualquer dificuldade que você está enfrentando. Vamos orar aqui nessa noite. Senhor meu Deus e Pai que está no céu, eu falei a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que há pessoas aqui que entraram tristes, abatidas, que as lutas têm feito, Senhor Jesus, tristeza em seus corações, que encontraram dificuldades, cansaços, opressões no meio do caminho. Mas o Senhor Jesus de Nazaré é a pedra de descanso, o Senhor que serviu de descanso a Jacó, o Senhor que tem o poder para renovar as forças, o Senhor que tem o poder para renovar as promessas, o Senhor que tem o poder para fazer uma nova aliança. E é o Senhor Deus que está acima de qualquer problema. E que nessa noite, que todo cansaço, toda luta venha desaparecer nesse momento, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha encher com o seu Espírito Santo, que o Senhor venha colocar por terra toda luta, todo problema, toda artimanha inimigo, e que nessa noite possa cantar o hino da vitória, que nessa noite o Senhor venha fazer nova aliança com pessoas que chegaram aqui, que o Senhor venha começar a renovar agora, venha começar a dar força, venha começar a colocar de pé, venha falar mais uma vez aos seus corações, e que nessa noite a sua presença venha invadir o coração dessas pessoas, e que o Senhor venha renovar as suas promessas, que eles venham saber que o Senhor que está no alto e sublime trono, que é o Senhor que está no controle das suas vidas, que o Senhor que tem o poder sobre todas as coisas. É o que lhe peço no teu santo e maravilhoso nome, no nome de Jesus.